Olá, gente, tudo bem? Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente dos outros. Tá, não tão diferente assim, mas eu vou fazer algo que eu realmente não manjo. Não manjo muito. Manjo tiquinho, e esse tiquinho que eu vou trocar uma ideia com vocês. Mas por que você vai fazer um vídeo que você não manja muito e vai postar aqui? Porque ele é uma introdução para algo maior que virá. Olá, olha que eu tô até iluminada aqui, ó. Para explicar um pouquinho melhor o porquê deste vídeo. Umas semanas atrás eu estava falando sobre a pele 2633, que é conhecida como a pele da grilagem. E aí a gente estava conversando, né? Eu postei algumas coisas e várias perguntas surgiram para mim lá no meu inbox, perguntando do processo, de como isso acontece. Mas por que eles estão votando? Quem é que vota? Como é que funciona? Isso vai para frente? Quem que disse que vai ou não vai? E aí, por isso desse vídeo, e por isso dessa live que deve acontecer ainda em julho, com a minha queridíssima amiga Elis. E aí a gente vai trocar a ideia de entender este processo. E isso não vai ajudar só a questão da pauta ambiental, só de direito ambiental, mas de diferentes temas e conteúdos que estão relacionados com ser bióloga, ser biólogo e até ser professora de ciências e biologia. Beleza? Segue o fio aí. E aí eu fui trocar ideia com essa minha amiga Elis, que apesar não, né? Além de ser muito minha amiga, de trocar ideia sobre muitas coisas, ela é advogada e ela fez metade do curso de biologia praticamente. Então é uma pessoa que eu consigo trocar ideias assim muito múltiplas e fazer perguntas muito específicas às vezes. E que, apesar de não trabalhar com direito ambiental, ela consegue me ajudar porque ela sabe muito da teoria envolvida nisso. E eu até tô gravando este vídeo, vai passar por uma revisão dela. Aí, se eu estiver falando alguma bobagem aqui e aparecer uma coisinha aqui, é porque ela me corrigiu e eu coloquei a correção aqui. Fechou? Então tá bom. Então eu quero começar do começo, mas do começo mesmo. Vivemos em sociedade. Por quê? Porque nós somos uma espécie social. Uma espécie que é social precisa ser social, né? Então a gente vive com outros indivíduos o tempo todo na nossa vida. Então, quando isso acontece, é bom que a gente tenha algumas regras, algumas condutas para que eu não saia tão perdendo e você não saia tão perdendo. Então assim, eu perco um pouco da minha liberdade, você perde um pouco da sua liberdade, para que a gente consiga exercer o máximo da nossa liberdade sem ferir do outro, tá? Mais ou menos isso. E assim, passamos por diferentes formas de organização da nossa sociedade, assim, nós como espécie, né, de diferentes formas e tal, mas vamos falar agora da democracia. Né? Muito rapidamente também vemos uma democracia que é o governo do povo. E a forma que aqui no Brasil vivemos é uma democracia representativa. Por quê? Pô, o tamanho do Brasil, né, gente? Quanta gente. Então vamos assim, todo mundo sentar e trocar uma ideia para ver como vai funcionar alguma coisa? Não dá. Então essa é representativa por quê? Porque a gente vota, a gente elege pessoas que nos representam, tá? Para ir lá decidir os rumos da nação, decidir como as coisas vão funcionar. Essa democracia que vivemos tem a divisão dos três poderes, tá? Montesquieu, que falou, judiciário, legislativo e executivo. Presidente, governador, vereador, executivo, vereador, deputado, senador no legislativo e judiciário a gente não vota para eles, tá? Eles passam um concurso público, tem umas indicações, tem toda uma questão para eles, enfim, fazerem parte de tal e tal lugar. E aí, o que faz cada uma dessa galera? Eu tô com colinhas aqui, né, gente? Não me julgue. Eu ia fazer em slides, mas em respeito à paciência de vocês, estou aqui com um documentinho. O legislativo, então, ele elabora as leis e vota as leis. O judiciário, ele aplica essas leis. O executivo administra. E aí, então, o executivo administra o governo e representa o país no exterior. É quem toma decisões sobre economia, investimentos, construção, conservação de escolas, hospitais, enfim. O legislativo, ele legisla. Olha que legal, não é? Pô, que você tava com essa dúvida, né? Então ele cria, aprova as leis. Ele fiscaliza também o executivo, exerce a função então do controle político-administrativo e financeiro orçamentário. Olha que importante. Então, quem que faz isso? Legislativo. Deputados federais, senadores e os estaduais e vereadores. Deputados federais e senadores
no âmbito federal, deputados estaduais estadual e vereadores no municipal. Então por isso que você precisa escolher bem essa galera, porque essa galera que vai propor e decidir se essas proposições são válidas ou não e como vai o caminhar da sociedade, na sua cidade, no seu estado, no seu país. Olha aqui, né? Então tá. Essas regras, essas normas, tem vários nomes, né? Existe uma hierarquia. E essa figurinha aqui, então, né, você mostra uma hierarquia. Constituição Federal, leis complementares e ordinárias, medidas provisórias aqui junto, decretos. Aí tem súmulas vinculantes do STF, que é algo muito específico, que eles falou assim, Laís, nem gasta tempo falando sobre isso, deixa pra lá. Aí tem resoluções, portarias, instruções normativas, que operacionalizam aquilo que a lei estipula. Então assim, ó, a lei fala, tem que ser assim. Aí a instrução normativa fala, então vamos fazer bem assim, ó, bem específico. Eu vou colocar essa imagem aqui, que na verdade é uma pirâmide, não é assim um triângulo. A Constituição está no centro, está em cima e no meio disso tudo. Então, tudo que a gente faz tem que estar dentro da Constituição, tem que estar previsto dentro da Constituição, mesmo que não seja claro lá. Uma coisa que é importante saber que existe até para poder consultar em outro momento, que essas normas, existem as normas que vêm do Poder Executivo e as que vêm do Legislativo. Então, eu falei, né, que a do Executivo, nem tudo pode, não são todos os temas que podem ser tratados. E como que funciona? Então, as medidas provisórias. Então, o caso de relevância e urgência pode ser objeto de norma. Gente, isso é vento, tá? Venta muito, eu moro no prédio, tá ventando muito em Curitiba. Isso vai dar certo. Então, ela pode ser emitida pelo presidente com força de lei. Só que tem o seguinte, tem uma vigência temporária, 60 dias, e pode ser prorrogada por mais 60 dias se já estiver no Congresso. Porque não é simples assim, o presidente acabou. Porque assim, a democracia, essa organização da nossa sociedade, apesar de muitas falhas claras, né, que a gente já pode pensar até nisso que eu tô falando, é que não pode ser uma pessoa que vai dizer e isso vai virar norma para sempre. Porque vivemos numa democracia. Então, ele pode dizer isso, mas isso só vai se perpetuar se os nossos representantes, que nós votamos também, que estão lá no Senado e estão na Câmara dos Deputados, disseram assim, não, beleza, isso funciona. Toda aquela galera, um quórum, tem que ter um número de pessoas que estão lá que vão votar, tem que ter maioria, enfim, toda uma questão para que isso permaneça, para que a vontade do povo, daqueles que estão representando o povo, que são um número maior. Então, por que ter deputado, por que ter senador? Para ter mais gente, para evitar esse abuso de poder que tem. Então, as normas que vêm do legislativo. Leis complementares, leis ordinárias. Então, leis complementares são mais gerais. Alguns assuntos só podem ser tratados por lei complementar e a Constituição que define quais são. Por isso, leia a Constituição para você ter uma noção disso que eu estou falando. Leis ordinárias são as demais e tratam de assuntos mais variados, tá? Tem as emendas à Constituição Federal que o Legislativo pode fazer, não pode ter emenda à Constituição. Só que são alterações, enfim, são alterações ao texto, mas que nunca podem ser para restringir os direitos fundamentais. Não pode restringir direito. Processo legislativo mais complexo e rígido que os demais instrumentos. Justamente porque, se isso for muito flexível, se for assim, vamos mudar a Constituição? Não, fechou. Semana que vem, depois, a gente termina assim. Por quê? Porque uma coisa que nos dá a segurança de saber o que eu posso, o que eu não posso, quem eu sou, o que acontece na sociedade, é que existe uma rigidez nessa Constituição. Reflexo das vontades da sociedade naquele momento histórico. Só que como a sociedade muda até rápido demais, o texto não acompanha, mas isso é bom que ele não acompanhe, para que essas mudanças, se vierem, essas emendas, ou enfim, uma nova Constituição, isso seja de vontade do povo e muito bem pensado e refletido por muitas pessoas e muitas cabeças. Porque se for só uma pessoa, uma única vontade, o que acontece? Né? Primeiro, que não é democracia. E aí, se as pessoas não pensarem sobre isso, muitas pessoas os seus direitos podem não estar sendo contemplados. O que eu quero dizer com essas coisas todas muito iniciais é que é assim, a gente fica, eu já recebi essa crítica algumas vezes quando eu falo muito do governador, do prefeito, do presidente. Na eleição, a gente fica muito pensando sobre isso. Não quer dizer que você não tem que pensar sobre isso, mas você não tem que deixar de pensar na galera do legislativo, porque essa é a galera que vai propor lá. Porque apesar de ter iniciativa popular para a população se juntar, tem que ter um quórum mínimo também, uma porcentagem
da população para que isso possa ser votado, possa ser pensado, enfim, lá no legislativo. Só é normalmente que essa galera que vai estar legislando por você, por mim, por nós, tá? Então quando a gente fala dessas PLs, você fala que tem que pressionar. Tem que pressionar o cara que você votou, você tem que saber quem que você votou. Hoje em dia com as redes sociais, você vai lá no Instagram do cara, gente, tem como, eu fiz isso. Tirei dúvida, tenho acompanhado o que tem feito, tenho assistido algumas votações, algumas discussões, apesar de ser uma coisa chata, mas olha que importante, porque eu sei o que está acontecendo na minha sociedade, eu posso cobrar. Porque se a gente ficar olhando só para o presidente, ainda mais nesse perfil que assim, muito, né, insano para dizer o mínimo, a gente não entende o que está acontecendo. Faz sentido isso para você? Então, quando a gente vai falar de direito ambiental, a gente tem que entender como uma máquina funciona. Qualquer pressão, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pressionar. Até petições online têm este viés, tem essa força. Por quê? Porque essa galera que você votou, que eles sabem, né, ou deveriam saber, eles representam uma parcela da sociedade que colocou eles lá, ele tem que entender essa pressão. Sabe quando vê, até essa da grilagem que estava sendo falada, quando pressiona, marca fulano de tal, né, esse ativismo de sofá, funciona por quê? Porque o cara fala assim, né, até por questão de voto, por medo, por pressão mesmo, o cara vai pensar duas vezes. Gente, tanta coisa pra falar, vocês virem, olhassem o que eu escrevi aqui, eu poderia falar isso por horas, e olha que é uma introdução de uma pessoa leiga. Caramba, a gente tem muito pra estudar, né? Mas fiquem atentos que eu vou lançar nas redes sociais quando será essa live. Ela será em breve, mas não tão breve assim, tá? Se você ver isso depois, a live vai estar aqui gravada. Tá bom, gente? Tudo de bom, tudo vai dar certo. Segue aqui assistindo esses vídeos, essas coisas que eu tenho tentado colaborar de alguma forma pra gente não ficar maluca, a gente entender o que tá acontecendo na nossa sociedade, no mundo, no planeta, com os bichos humanos, tá bom? Beijo. E aí, o que você achou? Resumão, né? Faz o seguinte, deixe seu comentário, sua pergunta aqui, vai ajudar nosso roteiro pra nossa live. Tô me achando numa live, né? Eu e a Elis estaremos juntas falando sobre isso, eu vou fazer muitas perguntas pra ela, então já deixa aqui que vai rolar lá. Fechou? Beijo.